Galera, vamos iniciar aqui a parte de direito administrativo. A gente vai estudar aqui agora a questão da responsabilidade civil do Estado. Quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, eu pergunto para vocês, o que é a responsabilidade civil? Qual é o conceito da responsabilidade civil? Olha aqui. Ser responsável por uma coisa é você pagar, ressarcir, indenizar alguém por alguma coisa que você fez. No direito civil, se você bate no carro de uma pessoa, você tem que indenizar essa pessoa pelo que você fez. A administração também, ela é responsável pelas suas condutas, e aí a gente vai ver que essas condutas elas podem ser lícita, ilícita, comissiva, uma ação, ou omissiva, uma omissão. Que ocasione o quê? Um dano a uma determinada pessoa. E esse dano pode ser um dano patrimonial, dinheiro, a uma perda patrimonial da pessoa, ou esse dano pode ser o quê? Extrapatrimonial, quando há uma ofensa aos seus direitos da personalidade, o famoso dano moral. Então, o dano pode ser patrimonial ou moral. Esse é o conceito de responsabilidade civil. É a possibilidade de administração, tá tudo na apostila, tá? Não precisa ficar querendo copiar, só presta atenção aqui. Esse é o conceito de responsabilidade civil. Possibilidade da administração pública ser responsabilizada, o dever de reparar danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados por terceiros, causados a terceiros pela conduta estatal. Essa conduta pode ser comissiva ou omissiva. E o principal fundamento que eu falei com vocês da responsabilidade do Estado é o quê? É a isonomia e equidade. Equidade. Por quê? Adiantei isso nas questões com vocês do simulado. Gente, o Estado, ele beneficia toda a coletividade por meio de serviços públicos. E muitas vezes nesse serviço público ele se utiliza de poderes administrativos, de poderes, de atos de império, em que há um risco inerente a essas atividades. Os serviços públicos, existe o risco de ocasionar danos às pessoas. Aí pensa comigo, toda a coletividade ela se beneficia dos serviços públicos. Não é justo que toda a coletividade se beneficie dos serviços públicos e só uma ou duas pessoas, ou um grupo determinado de pessoas, sofra o prejuízo. Sofra o prejuízo de determinada conduta estatal. Por isso que o fundamento da responsabilidade civil é o quê? É a isonomia. É a isonomia. Para que o prejuízo ele seja socializado e distribuído à sociedade da mesma forma. Essa é a ideia da responsabilidade. Porque pensa comigo, quando o Estado paga, quem está pagando, na verdade, é quem? Nós, pô. Nós. Porque não tira esse dinheiro dos impostos, do recurso público. Toda vez que o Estado ele é responsabilizado, alguém entra com uma ação indenizatória contra o Estado, quem está pagando é a própria sociedade. Por isso que a doutrina fala que há uma repartição dos encargos sociais. E essa conduta, a gente vai ver, ela pode ser tanto lícita quanto ilícita, não interessa, não interessa. Se há uma conduta estatal e essa conduta gera um dano a um particular, essa pessoa que sofreu o dano, ela não pode ficar no prejuízo. A questão aqui, a gente vai ver na responsabilidade nos danos lícitos ou ilícitos, é a questão do dano que você vai suportar. Por exemplo, a administração pública, ela faz uma obra. E essa obra, ela causa um incômodo a você. Ao invés de você ter que passar por uma determinada rua, agora você vai ter que passar por outra rua. Mas, tipo assim, é um incômodo que é aceitável. Porque todo mundo vai sofrer esse incômodo. Agora imagina comigo, você tem um comércio local ali e
Só tinha uma rua que passava por aquele local ali. Aí o que acontecia? Os carros, todo mundo passava ali. Era lotado, era movimentado. Aquecia a economia ali daquela rua. Vocês estão lembrando de qual cidade que eu estou falando, né? Quem? Qual eu falei? Qual cidade que é? Aqui no Espírito Santo que tinha isso? Iconha. Boa. Presta atenção. Ó, o Estado ele faz uma obra lícita. Uma conduta lícita, que é o quê? Remapeia, né? Faz outra questão de... pode ser também. Aí imagina, o Estado fecha aquela rua. Ninguém mais passa por aquela rua. É uma conduta lícita do Estado. Só que ocasionou um dano àquelas pessoas. Aí, olha essa questão, um dano anormal, um dano específico. Essas pessoas podem ter direito à indenização. Agora, danos normais, danos sociais, que todo mundo sofre, eu tinha que passar por uma rua A, agora tem que passar por uma rua B. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. E ainda a doutrina fala, lá no direito civil, a gente tem a questão ainda do dano ser injusto. Do dano ser injusto. Porque imagina comigo, presta atenção aqui. Você vai no supermercado, aí tem a câmera lá te filmando. Você autorizou a sua imagem? Não. Não autorizou. Há, em tese, uma violação à sua imagem. Só que aquilo ali, gente, são danos justos. São danos socialmente aceitos. Em que, para viver em sociedade, não tem como. A gente sofre alguns danos. É o que vulgarmente o pessoal fala, o mero aborrecimento. Isso é um mero aborrecimento. Sim, alguns danos são meros aborrecimentos. A gente tem que suportar. A gente tem que suportar. Hã? Mas mesmo na questão da divulgação da imagem, você vai no estádio de futebol, você vai aparecer lá, e aí, você vai pedir indenização à Rede Globo porque está aparecendo? Então são violações às à nossa imagem, aos nossos direitos, que são socialmente aceitos. Para haver indenização, o dano ele tem que ser injusto. E nessa questão da administração pública, nos atos lícitos, há necessidade de que esse dano seja anormal, que seja específico, beleza? E o principal fundamento aqui, então, é o princípio da igualdade, princípio da equidade, em que toda a sociedade ela se responsabiliza porque a atividade estatal ela é inerente a riscos. O risco administrativo. O risco administrativo. Falei com vocês na questão do simulado lá que no direito civil, o fato de você, por exemplo, ter um carro, aquilo ocasiona um risco, é um risco, e você vai ser responsabilizado. O fato de você ter uma empresa com funcionários e tal, exercer uma determinada atividade, ocasiona um risco, o risco da atividade, e você pode ser responsabilizado ali também. A responsabilidade objetiva. No direito administrativo não é diferente. Existe o risco administrativo. O risco é gerado pela prestação de serviços públicos. E que, repito de novo, não pode ser imposto a uma determinada pessoa apenas que sofre aquele prejuízo. Tem que ser socializado esse risco por toda a sociedade. Essa teoria do risco administrativo, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela é compatível com excludentes da ilicitude estatal. Como assim? Excludente da ilicitude. É possível o Estado ele deixar de ser responsabilizado se o Estado conseguir provar que aquele dano sofrido pela vítima foi culpa dela. Foi culpa exclusiva dela. A gente vai ver a questão aqui dos jornalistas, a questão seguinte. Tem jurisprudência, a gente vai ver lá no finalzinho dessa aula. O jornalista vai cobrir uma matéria em que há um tiroteio. Aí, a polícia fala assim, você tem que ficar nesse lugar X. Nesse lugar X aqui. Aí, o que o infeliz faz? Fica no Y, no meio do tiroteio e toma um tiro. O que a jurisprudência fala? É possível a responsabilização do Estado em razão de morte de jornalista ferido em combate
durante matéria jornalística, salvo se há culpa exclusiva da vítima. Quando o jornalista descumpre o quê? Ordens do policial para ficar em determinado local pré-estabelecido. Isso é culpa exclusiva da vítima. Mas também pode haver o fato exclusivo de um terceiro, ou seja, não foi a administração pública que praticou determinado ato, foi um terceiro. Quando a administração pública consegue provar que o fato é desse terceiro apenas, que ela não teve fato nenhum, que o dano resultou desse terceiro, ela consegue sair a sua responsabilidade. Eu não estou falando de culpa ou não, ela fala que eu não sou culpada. Não. Ela vai conseguir romper o nexo causal. O que é o nexo causal? A gente falou isso em direito penal. A gente aproveita aqui também. A conduta estatal que produziu determinado dano. Lá no direito penal a gente fala resultado. No caso aqui, não foi a conduta estatal, foi o fato de um terceiro. E esse fato também pode ser ocasionado da natureza, chamados casos fortuitos ou força maior. A teoria da responsabilidade do risco administrativo, que é a regra geral do direito administrativo, é compatível com essas causas excludentes de responsabilidade. Só que existem hipóteses taxativas, excepcionais, restritas, em que o risco é tão grande, que a administração pública, o Estado, ele funciona como um garantidor universal. Como assim? Se ocasionou um dano, e eu consigo demonstrar que esse dano é oriundo de uma conduta estatal, ou de um risco criado pelo Estado, independentemente de haver culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior, o Estado ele vai se responsabilizar. Que casos são esses? A gente tem no nosso ordenamento. Está tudo na apostila, tá? Responsabilidade civil ambiental, fatos ambientais. Atos terroristas ou de guerra praticados em aeronaves. Tem uma legislação específica que fala que o Estado responde e não pode alegar excludentes de ilicitude. E danos nucleares. Se ocasionar um dano nuclear, aqui no Brasil, por exemplo, o Estado ele é responsabilizado, independentemente de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro. Imagina, um terceiro entra lá na usina nuclear e... é culpa do terceiro? Não. Vai ser responsabilizado, independentemente de culpa de fato de terceiro. Beleza? Aí, gente, para a gente entender a questão da responsabilidade civil, rapidinho, tá? Eu vou passar por aqui rapidinho, só para a gente chegar nessa fase aqui, ó. E nessa fase aqui também. Nos primórdios da sociedade, quando a gente estuda direitos humanos, no Estado absolutista, a gente tinha a fase da irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Porque era o rei que mandava. E tinha até aquela frase, o rei não erra, the king can do not wrong. Ou, segundo o Miguel lá, né? Of the king, the power... o rei não cometia erro. Tinha essa frase célebre, o rei não comete erros. Se o rei não comete erro, ele não pode ser responsabilizado. O Brasil não passou por essa fase, beleza? O Brasil não passou por essa fase. A gente entrou aqui, ó, na responsabilidade subjetiva. E o que falava? O que é a responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva, ela se baseia no ilícito. O ilícito. Esse ilícito ele pode ser culposo. Como assim culposo? A pessoa pratica o fato por dolo ou por culpa. Culpa lato sensu, tá? Ilícito culposo. Aqui, o que tinha que ser comprovado?
a responsabilidade civil do Estado era igual à responsabilidade civil de qualquer particular. Como assim? A pessoa ela tem que comprovar que o agente público, o servidor público, agiu com culpa, dolo ou culpa. E aqui a doutrina ainda conseguia diferenciar os atos de império dos atos de gestão. Os atos de império, que decorrem do poder de império, exemplo, desapropriação, em que a administração pública impõe a sua vontade, independentemente da concordância ou não dos particulares, lá atrás entendia-se que a administração pública, o Estado, ele não era responsabilizado. O Estado ele só poderia ser responsabilizado nos atos de gestão, em que não há a imposição da vontade estatal. Beleza? Só que aqui era muito difícil você responsabilizar o Estado, porque a vítima ela não conseguia provar, a maioria das vezes, a culpa do servidor público. Às vezes sequer conseguia identificar o servidor público. Aí a gente avança para uma outra fase, que é dentro da responsabilidade subjetiva, que é a chamada culpa anônima. E por que culpa anônima? Porque eu não preciso identificar o servidor público. Basta eu demonstrar o quê? Basta eu demonstrar o quê? Que o serviço ele foi mal prestado, ou seja, ele não funcionou. Ou eu demonstro que o serviço ele foi prestado de forma ineficiente, ou seja, ele funcionou mal. Ou que o serviço foi prestado com atraso, ele funcionou com atraso. A gente deu um salto evolutivo aqui, porque a gente sai de uma teoria de responsabilidade subjetiva em que eu tenho que demonstrar que o agente público atuou com dolo ou culpa, para uma responsabilidade civil em que a culpa é anônima. Eu não preciso demonstrar que o servidor público A, B, agiu com culpa. Eu demonstro que o Estado, o serviço prestado pelo Estado, ele foi ineficiente, ele foi defeituoso. A gente adota essa teoria aqui em algumas situações que a gente vai ver lá na frente, quando a gente está tratando de atos omissivos genéricos. Como assim? A gente vai estudar mais na frente que existe os atos omissivos genéricos e específicos. Como assim específicos? Quando um preso ele morre no presídio, eu tenho um dever de cautela com ele. É um dever específico. Ele está ali no presídio. Eu tenho um dever de cautela. O Estado tem. Se acontece alguma coisa com ele, o Estado é responsabilizado de maneira objetiva. A gente vai entrar nessa fase daqui a pouquinho. Não precisa procurar culpa ou não do Estado. Agora, nas omissões genéricas, por exemplo, dever de prestar a segurança pública. Acontece um assalto ali em Campo Acima, aqui em Campo Acima. Eu posso responsabilizar o Estado? De regra, não. Por quê? Porque responsabilizar o Estado, eu estaria impondo ao Estado um dever de garantidor universal e ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não consegue. Quando que eu posso responsabilizar o Estado? Quando eu demonstrar que o serviço foi prestado de maneira ineficiente. Tipo assim, a gente falou à prefeitura, Estado, está tendo muitos casos de assalto aqui, a iluminação está precária, aqui está feia a coisa, já teve 10 assaltos, e o Estado não faz nada. Ele fica completamente omisso mesmo. Aí há a possibilidade, sim, de eu responsabilizar o Estado, mas mostrando o quê? Que ele agiu com culpa, e a culpa anônima, porque eu não preciso identificar qual servidor que não atendeu, qual servidor que não atendeu o protocolo, não. É o Estado, é o serviço que foi prestado de maneira o quê? Ineficiente, ou que funcionou mal. Estão acompanhando? A gente sai, dá um salto evolutivo dessa culpa anônima, que ainda existe para determinado ato, que é o ato omissivo, uma omissão genérica, para entrar na Constituição de 88. A Constituição de 88, lá no artigo 37, parágrafo 6º, ela vai falar o seguinte:
a administração pública direta e indireta, e as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos atos que pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. E ela não insere aqui qualquer requisito de culpa ou não. Ou seja, a Constituição de 88, ela estabelece o que? A responsabilidade objetiva. Objetiva. E é nesse estágio que a gente está hoje, em que a administração pública ela responde de forma objetiva, ou seja, basta a existência do risco administrativo. O risco administrativo. A pessoa vai demonstrar o quê? Que há uma conduta, essa conduta pode ser omissiva ou comissiva, e há um dano. E há um dano patrimonial ou extrapatrimonial. E há um nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular. Beleza, gente? Então, ó, já vimos isso, noção de isonomia e igualdade, repartição dos encargos sociais, vimos a questão da responsabilidade objetiva, né, que é compatível com risco com causas excludentes e causas atenuantes da responsabilidade. Atenuante seria o quê? Ao invés de ser culpa exclusiva da vítima, o Estado também está errado. O servidor público também está errado. Mas a vítima também está errada. Ou seja, os dois estão errados. A gente tem a chamada culpa concorrente. Aí a indenização ela cai um pouquinho. Ao invés, por exemplo, do juiz fixar 100 mil, ele fixa 50 mil. Por quê? Tanto o servidor público quanto a vítima estão errados. Culpa concorrente. Aí eu falei aqui do garantidor universal, teoria do risco integral, responsabilidade ambiental, danos nucleares e ataques terroristas a aeronaves. Aí o que fala o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição? Olha aqui. As pessoas jurídicas de direito público. Quem que são as pessoas jurídicas de direito público? Vamos lá. Quem que são? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público. Aí ela continua. E as de direito privado, olha aqui, prestadoras de serviço público. Como eu falei com vocês, lá em direito administrativo, quando a gente estava estudando organização administrativa, a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas podem atuar como prestadoras de serviço público ou como exploradoras da atividade econômica. O que vai definir isso é a lei que autorizar a criação dessa empresa ou dessa sociedade de economia mista. Quando a sociedade de economia mista ela presta o serviço público, se ela ocasionar um dano a uma pessoa, ela cai nessa regra aqui, do parágrafo 6º. Do parágrafo 6º. Responsabilidade quê? Objetiva. Agora, quando ela explora a atividade econômica, é um banco, por exemplo, e ocasiona um dano a uma pessoa, ela cai na regra geral. Responsabilidade subjetiva das empresas normais, normais. Beleza? Então, e as de direito privado? Prestadoras de serviço público responderão aos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aí, essa parte eu vou deixar para depois. Assegurado o direito de regresso quando o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Mas a gente vai estudar mais para frente essa parte aqui. Distrito Federal e município. Autarquias e fundações públicas de direito público. De direito público. Aí, eu te pergunto o seguinte aqui, olha aqui. Falei da sociedade de economia mista e empresa pública, mas tem também pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço público. As concessionárias, as permissionárias, elas são pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público. Um serviço público. Uma empresa de ônibus, por exemplo, que atua mediante uma concessão dada pelo Estado, pelo município.
Ela ocasiona um dano a uma pessoa. Ela freia, por exemplo, lá, freia no semáforo, só que freia de forma muito rápida, e a velhinha que estava dentro do ônibus cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, fica 3 meses internada, sofre danos. O Estado vai ser responsabilizado? A empresa? Vai, porque ela é uma empresa privada, prestador de serviço público, responsabilidade objetiva. A pessoa é uma usuária do serviço. Perceba, ela pagou a passagem, ela é uma usuária do serviço. Agora eu te pergunto, um outro exemplo. O ônibus viu o sinal, não tem quando dá amarelo ali, e você acha que dá? Só que não deu. Não deu e ele atropelou um pedestre, que não era o usuário do serviço. Ele estava ali na rua. E aí? Ela vai entrar nessa regra que vai indenizar esse terceiro que é não usuário do serviço? Vai, também de maneira objetiva. Por quê? Olha aqui, por quê? A jurisprudência já pacificou essa questão. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público, é objetiva, relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Usuários e não usuários do serviço. Então não interessa se você pagou a passagem ou se você está na rua.